Fala, esquerdopatas. Vocês devem ter visto por aí, né, que ontem na Câmara foi votado aquela medida provisória do Lula que criou mais ministérios, né? E a Câmara e o Arthur Lira, eles queriam acabar com isso, queriam tirar vários ministérios do governo Lula. Mas o governo conseguiu passar, liberando lá uma emenda, né, do orçamento lá para os deputados, e o Lira teve que ceder. Agora, o que acontece? Você vai ver nas redes sociais, principalmente em perfis de direita, como MBL, bolsonaristas, etc., eles dizendo que o Lula inchou a máquina pública, que agora nós temos mais ministérios, a gente vai ter que trabalhar mais para manter mais ministérios e amigos do rei. Será que isso realmente é verdade, pessoal? Não, não é verdade. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Certos ministérios, eles têm pastas que são obrigações do governo federal. Eu vou pegar um exemplo da minha época para vocês. Na minha época tinha o MEC, que era o Ministério da Educação e Cultura. Eu não sei se hoje em dia é separado os dois ministérios, mas eu acredito que sim. Mas na minha época era um só, MEC. O que acontece? O MEC tinha pastas que eram específicas desse ministério, são pastas fixas. Por exemplo, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, ensino técnico, projetos artísticos, projetos culturais, cultura popular, etc, etc, etc. Vamos supor que o MEC, na minha época, tinha 20 pastas, dessas que eu falei para vocês, 20 pastas fixas. Lembrando que é um exemplo hipotético. Tendo o MEC 20 pastas, o governo decidiu separar. Não, tá muita coisa para um ministro só, ele não dá conta de cuidar de tanta coisa diferente. Vamos separar o Ministério da Educação e criar o Ministério da Cultura? Porra, legal, vamos separar. Havendo a separação, aquelas pastas que têm a ver com a educação ficam no Ministério da Educação. Ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, ensino técnico, faculdade, etc. Ficou com o Ministério da Educação. As pastas ligadas à cultura ficariam com o Ministério da Cultura. Cultura popular, cultura de teatro, cinema, audiovisual, etc. Ficaria com o Ministério da Cultura. Então, vamos supor, nesse exemplo hipotético, que nessa divisão ficou 10 pastas com o Ministério da Cultura e 10 com o Ministério da Educação. Quantas pastas nós temos? 20. Alterou alguma coisa? Não. As pastas e os cargos continuam exatamente com os mesmos números. A única mudança que houve foi a divisão do Ministério e, portanto, só aumentou um cargo, o de um novo ministro. Isso é inchar a máquina pública? Não. O número de pastas fixas e cargos que ocupam essas pastas continua exatamente o mesmo. A diferença é que quando você separa dois ministérios, você está dando mais atenção para coisas específicas, porque educação é educação e cultura é cultura. Então é legal quando você tem dois ministros diferentes, porque o ministro vai ter mais tempo para cuidar daquilo que é mais específico da área dele. Por exemplo, o ministro da Educação, se ele for um professor, por exemplo, às vezes ele pode saber tudo de educação, mas talvez ele não tenha tanto conhecimento cultural, como funciona a Lei Rouanet, artistas, projetos, essas coisas. Então fica muito sobrecarregado. Então quando você separa, você dá um pouco mais de qualidade técnica para essas áreas que são diferentes. E outro detalhe é que quando você tem um status de ministério, você tem mais acesso ao presidente. Você tem uma atenção maior do Estado. Porque se você tem só um monte de pastinha jogada lá no meio do ministério, entupindo o ministério, ou uma secretaria, como o Bolsonaro fez, né, que criou a Secretaria de Cultura, você rebaixa aquele cargo de ministro para secretário, então ele não tem tanto acesso, como por exemplo numa reunião ministerial. Aí o presidente vai fazer uma reunião ministerial e ele vai convidar só os ministros. Aqueles que foram rebaixados para secretários ficam de fora. Então, na prática, pessoal, não muda nada. O máximo que vai aumentar de cargos não chega a 10. É mais um ministro aqui, um ministro ali, não chega nem a 10. Porque aquelas pastinhas fixas e os cargos que elas preenchem vão continuar sendo exatamente o mesmo. Então, isso aí que eles estão fazendo é narrativa. Mesmo se a gente pegasse todos esses ministérios e acabasse com alguns deles, essas pastas iam acabar sendo alojadas em outros ministérios já existentes. Ou seja, o número de pastas e cargos ia continuar o mesmo, só o número de ministros que ia diminuir e a economia não ia fazer grande diferença da economia. Um salário de meia dúzia de ministros a mais ou a menos não vai causar um grande impacto. Como dizia o Ciro Gomes, vai dar 1 bilhão, vai, vamos botar no papel, dá 1 bilhão, porque essa é uma visão que os liberais têm, que é rasa, é desonesta e equivocada. O Rodrigo Constantino, por exemplo, ele falou isso para o Ciro Gomes naquela entrevista que viralizou. Ah, temos que diminuir o Estado. Ele acredita mesmo que se ficar juntando as pastinhas no Ministério, vai dar 1 bilhão de reais. Não vai dar nem 1 milhão, pessoal. Olha quanto é que é o salário de um ministro. Mas essa é uma visão que os liberais têm e é uma narrativa falsa que eles jogam para as pessoas. Ou seja, fica um governo burocrático, desorganizado, confuso, que não anda. Mas não passa de uma narrativa liberal, tá bom? Porque na prática não muda nada. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender, né? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade do alcance.
Se você é inscrito no canal ou pretende se inscrever, ativa o sininho, tá? Porque o YouTube tá bugado. Hoje em dia, para o YouTube ter um pouco de alcance, tem que ter atividade, engajamento, tem que ativar o sininho, etc e tal. Que só assim a gente consegue espalhar a verdade. E quando vocês verem alguém espalhando essas mentiras, que o Lula está inchando a máquina pública, mostra esse vídeo para ele, copia o link, joga lá para eles entenderem a verdade, que na verdade você não passa de uma narrativa. O número de pastas e cargos continua o mesmo. A única diferença é que uma secretaria recebe o status de ministério e aí surge um cargo novo de um ministro. Nada mais que isso, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.